Tudo se inicia quando Renata olha para Augusto com gratidão nos olhos. Ela agradeceu por tudo o que ele fez por ela, e ele, com um olhar firme, respondeu que só queria estar perto, mesmo que ela fosse para o México. Mas Renata estava decidida. Seu foco agora era ser uma boa mãe para seu bebê. Augusto aproveitou o momento e lançou sua proposta. Se ela pensava no filho, então deveria considerar dar a ele um pai de verdade, alguém que o protegesse e o amasse. Disse que o menino não precisava saber que seu verdadeiro pai o abandonou. Renata ficou confusa. Não compreendia onde ele queria chegar. Foi então que Augusto, sem hesitar, sugeriu que formassem uma família. Ele se ofereceu para ser o pai do bebê e quis saber a opinião dela. A resposta foi imediata. Renata recusou, mas Augusto insistiu. Disse que a criança precisava de uma referência paterna, alguém presente. Renata argumentou que Matias e Gonçalo poderiam cumprir esse papel, mas Augusto rebateu: Matias teria sua própria família, e Gonçalo precisava seguir com Regina. Ainda assim, ela se manteve firme. Não cometeria o mesmo erro de antes ao aceitar um compromisso com ele. Augusto não desistiu. Disse que ela poderia pensar o tempo que precisasse e, antes de partir, beijou-a rapidamente. Renata ficou parada por um instante, pensativa, mas logo decidiu ir para casa. Na casa, Lázaro observava Carina e demonstrava sua preocupação. Disse que não gostava da ideia dela visitar Álvaro. Carina, no entanto, garantiu que não tinha essa intenção, mas admitiu que as palavras de Álvaro mexeram com ela. Confidenciou que queria pedir ao padre Severino para vê-lo. Lázaro suspirou e afirmou, sem dúvidas, que ela era a mulher mais incrível que ele conhecia. Enquanto isso, Renata encontrou Matias e Adriana e compartilhou as notícias sobre sua saúde. O médico confirmou a insuficiência cardíaca, mas garantiu que não era grave. Ela poderia voltar ao México no dia seguinte. Matias se prontificou a comprar as passagens e saiu. Adriana percebeu que a amiga estava distante e quis saber o motivo. Renata hesitou por um momento, mas acabou revelando a proposta de Augusto. Adriana ficou surpresa. Na Cruz de Amor, Aníbal aproveitou um momento de distração de Augusto e começou a vasculhar seu computador. Não demorou para encontrar pesquisas sobre Marina. Aquilo o intrigou. Por que Augusto estaria interessado na doutora? De volta a Bonita, Adriana não conseguia aceitar a ideia. Augusto era inimigo de Jerônimo, e tudo parecia muito estranho. Renata, porém, confessou que ele sempre aparecia quando ela precisava. Adriana, então, perguntou se em algum momento, Renata poderia amá-lo. Mas Renata negou. Aquilo não fazia sentido para ela. Adriana, compreensiva, abraçou a amiga. No escritório, Regina conversava com Matias sobre Gonçalo, que ainda não tinha conhecimento total do que aconteceu com Josefina. Matias comentou que a situação tornava tudo ainda mais doloroso para Renata. Nesse instante, Renata chegou com Adriana e perguntou se as passagens estavam compradas. Matias confirmou, e então, Renata decidiu se despedir das pessoas e pedir para Lázaro mandar sua égua depois. Ela saiu, enquanto Regina observava, lamentando quando o sofrimento da jovem finalmente terminaria. Na Cruz de Amor, Aníbal continuava investigando. Ele encontrou informações de que Marina teve um relacionamento com Saul Guardiola por 5 anos. Isso acendeu um alerta. Agora tudo fazia sentido. Provavelmente, Saul era o homem que esteve com seu pai.
Aníbal olhou para o relógio e percebeu que precisava agir rápido antes que Augusto chegasse. Enquanto isso, Renata foi até Kitana para se despedir. Emocionada, acariciou a égua e disse que precisava ir, deixando os vinhedos para trás. As lágrimas rolaram, mas ela garantiu que tudo ficaria bem. Abraçou Kitana, e por um momento, deixou a emoção tomar conta. De volta à Cruz de Amor, Aníbal encontrou os dados de Saul e anotou rapidamente. Porém, não teve tempo de fugir. Augusto entrou no escritório falando alto. Aníbal, desesperado, tentou sair pela janela. Augusto parou diante do quadro, e olhando para ele, murmurou para si mesmo que ainda conseguiria convencer Renata a aceitar sua proposta. Na fazenda, Priscila cruzava o caminho de Matilde com seu ar debochado. Mas Matilde, sem paciência, empurrou-a direto para a lama. Priscila ficou furiosa e acusou Matilde de fazer aquilo de propósito. Mas Matilde não se intimidou. Disse que Priscila nunca tomaria o que era dela. Priscila rebateu, afirmando que Carlos já era dela. Matilde garantiu que se ela insistisse em continuar ali, tornaria a vida de Carlos um verdadeiro inferno. Em seguida, virou-se e saiu, deixando Priscila possessa de raiva. Na empresa, Roberta chegou e encontrou Beth, que avisou que o Sr. Germano estava esperando por ela. Roberta assentiu e pediu um café. Beth, solícita, garantiu que levaria para ela. Com um sorriso calculado, Roberta seguiu para seu encontro, preparada para o que viesse a seguir. Na delegacia, Constanza olhou para Honório com um semblante sério. Disse que jamais desejou que Branca e Fina tivessem um fim tão trágico. Honório confirmou que tudo indicava que elas morreram no incêndio da cadeia. Ele perguntou como ela estava lidando com tudo aquilo, e Constanza admitiu que só queria sair dali o mais rápido possível. Honório garantiu que estavam monitorando a casa de Corina e que não demoraria para encontrá-la. Constanza, determinada, afirmou que teria muito a dizer quando a encontrasse. Honório, preocupado, pediu que ela mantivesse a calma. No apartamento, Fina se olhou no espelho e sem hesitar, cortou os próprios cabelos. Observou o reflexo e sorriu com satisfação. Agora, estava livre, sem a sombra de Branca. Riu sozinha, lembrando-se de que ainda ficou com todo o dinheiro dela. Na empresa, Gonçalo terminava uma ligação com o médico do IML quando recebeu outra chamada. Beth avisou que o investigador queria falar com ele. Gonçalo autorizou a entrada, e assim que o homem chegou, foi direto ao ponto. Pediu que encontrassem seu genro, Jerônimo Linhares, que havia desaparecido no fim de semana em sua fazenda. Mencionou que tudo indicava que ele estava com a doutora Marina. Reforçou que esse assunto deveria ser tratado com total discrição, e o investigador garantiu que manteria sigilo. Em outra sala, Roberta foi ao encontro de Germano, curiosa para saber o que ele tinha de tão importante para contar. Germano revelou que já tinha autorização de Gonçalo para irem até a casa de campo. Roberta ficou radiante e elogiou sua inteligência antes de beijá-lo. Nesse momento, Beth abriu a porta e flagrou os dois. Sem acreditar no que via, hesitou, e em seguida, deu meia volta, murmurando para si mesma que aquilo não podia estar acontecendo. Na Bonita, Renata se despedia das funcionárias. Pediu que não contassem a Jerônimo sobre sua gravidez. Manuela, surpresa, argumentou que ele tinha o direito de saber. Mas Renata foi firme, dizendo que essa decisão cabia apenas a ela. Antes de partir, convidou as mulheres para visitá-la quando fossem ao México.
Matilde, emocionada, garantiu que Renata sempre seria sua patroa favorita. Elas se abraçaram, enquanto Regina e Adriana observavam, comentando como Renata era querida por todos. No apartamento, Josefina pegou o jornal e se deparou com a notícia que tanto esperava. Seu nome estava na lista de mulheres que morreram e não puderam ser identificadas devido ao estado dos corpos. Exatamente como planejou. Agora, todos pensavam que ela estava morta. Porém, algo chamou sua atenção. Não havia nenhuma menção à Branca. A possibilidade dela ter sobrevivido a atormentou. Depois de tê-la jogado daquela altura, era impossível que estivesse viva. Mas a dúvida começou a corroer seus pensamentos. Enquanto isso, em outro lugar, um médico legista examinava o corpo de Branca. Gravava um áudio detalhando suas características físicas quando encontrou um bilhete no bolso da roupa dela. No papel, estava escrito que seu nome era Branca e que ela foi a responsável pelo incêndio na ala psiquiátrica da prisão. Alegava que Leandro precisava pagar pelo que fez com ela, e por isso, não via mais sentido em viver. O médico, apreensivo, saiu apressado da sala. No escritório, Roberta reclamava que Beth ainda não tinha trazido seu café. Depois, comentou com Germano que gostaria de reformar o apartamento, e pediu que ele ficasse alguns dias sem ir até lá para que pudesse preparar uma surpresa. Germano concordou, mas advertiu que deveriam ser cautelosos. Explicou que Julieta, amiga de Matias, morava no mesmo prédio e já o tinha reconhecido. Roberta ficou desconfortável com a informação e disse que voltaria rápido. Em seguida, saiu da sala. No povoado, o padre conversava com Antônio, que estava registrando as digitais das crianças. O religioso comentou que queria visitar a Bonita para falar com Carlos e Matilde, pois pretendiam se casar. Antônio achou a ideia ótima e disse que também precisava conversar com Renata e Regina. O padre então se ofereceu para ajudá-lo a concluir o trabalho mais rápido. Antônio percebeu sua pressa e questionou se havia algo mais acontecendo. O padre, hesitante, admitiu que queria descobrir alguma informação sobre sua sobrinha. Na cruz de amor, Augusto abriu o computador e ficou furioso ao notar algo errado. Sem perder tempo, foi até a sala de esgrima, onde encontrou Aníbal. Pegou a espada, e com agressividade, começou a golpear no jogo, descarregando sua raiva. Em meio aos golpes, lançou um olhar severo para Aníbal e disse que não gostava que se intrometessem em sua vida. Em um movimento brusco, feriu o braço do rapaz, que recuou assustado. Enquanto isso, Carlos procurava por Priscila. Ao entrar no quarto, encontrou-a tentando trocar de roupa. Ele se virou imediatamente e perguntou o que havia acontecido. Priscila, sem jeito, respondeu que apenas caiu. Carlos respeitou o momento e disse que esperaria do lado de fora. Em seguida, saiu, deixando-a sozinha. Aníbal olhou para Augusto com desconfiança e perguntou por que ele estava fazendo aquilo. Augusto, sem rodeios, disse que sabia muito bem que o garoto tinha mexido em seu computador. Aníbal tentou se explicar, alegando que só acessou para enviar um e-mail para sua mãe avisando que estava bem. Não entendia por que tanto segredo em relação ao computador. Augusto, irritado, respondeu que isso não interessava a ninguém e que não permitiria que voltasse a acontecer. Sem dar chance para mais perguntas, saiu, deixando Aníbal furioso. Na Bonita, Alison se aproximou de Hermínia e perguntou qual era a ligação de Augusto com Renata. Hermínia hesitou, mas acabou confessando que Renata não estava na fazenda quando os patrões se divorciaram, e que era evidente que Augusto a queria para si.
Antes de sair, pediu que a menina não comentasse nada com a avó. Dentro da casa, Renata organizava sua mala quando flashes do passado invadiram sua mente. Lembrou-se das palavras de Jerônimo, que havia dito que ela era a coisa mais importante de sua vida. Confusa, se perguntava como ele pôde dizer aquilo se não era verdade. Manuela entrou no quarto com uma caixa contendo os pertences dela. Renata pediu que deixasse no canto. Manuela, com um olhar compreensivo, disse que o tempo cura as feridas mais profundas e saiu. Assim que ficou sozinha, Renata se perguntou se Jerônimo realmente achava que o tempo a faria esquecê-lo. Na sala, Carina recebeu o padre Severino e Antônio. Os dois queriam saber se havia notícias de Jerônimo, mas Carina disse que não. Antônio avisou que iria procurar Regina. Antes de sair, Carina pediu ao padre para visitar Álvaro, pois ele ligou dizendo que estava muito deprimido. Severino assentiu, dizendo que só iria porque ela pediu. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, policiais cercavam Corina, que tentou fugir, mas foi contida. Em desespero, alegou que não tinha feito nada. O policial, sem paciência, perguntou por que ela estava tentando escapar. Corina ficou sem palavras. Roberta chegou ao prédio e olhou ao redor, tentando se certificar de que Julieta não estava por perto. Assim que se sentiu segura, entrou no apartamento e desejou nunca cruzar com ela. Na empresa, Beth entrou na sala de Honório com uma xícara de café e perguntou se poderia conversar sobre algo delicado. Honório, atento, pediu que ela falasse. Beth hesitou, mas decidiu continuar. Disse que era sobre Germano, e que mesmo correndo o risco de perder o emprego, não poderia ficar calada. Honório a incentivou a se sentar e contar tudo. No apartamento, Roberta entregou um celular para Fina, dizendo que era o telefone que ela havia pedido. Alertou que fosse cuidadosa, pois a amiga de Matias morava no prédio e poderia reconhecê-la. Descreveu Julieta em detalhes, mas Fina, confiante, afirmou que estava livre. Roberta, irritada, corrigiu-a, dizendo que ela estava presa naquelas 4 paredes e precisava ser mais cautelosa. Antes de sair, reforçou o aviso para que ficasse atenta. Honório, depois de ouvir Beth, perguntou se ela estava acusando Germano de intimidação. Beth confirmou. Contou que quando estavam a sós, ele a tratou de forma intimidadora. Disse que tentou alertar Gonçalo, mas Germano distorceu os fatos ao contar sua versão. Honório ficou preocupado. Se ele fez isso com Beth, poderia ter feito o mesmo com Roberta. Antes que Beth pudesse revelar outra informação, o telefone de Honório tocou. Ele atendeu e recebeu a notícia de que Corina havia sido encontrada. Disse a Beth que precisaria sair, mas que continuariam a conversa depois. Pediu que não aceitasse mais convites de Germano e saiu. Beth respirou aliviada. Na Bonita, Antônio questionou Regina se ela nunca suspeitou que Roberta não fosse sua filha. Regina, surpresa, perguntou o motivo daquela dúvida. Antes que Antônio pudesse responder, Renata entrou com uma caixa e entregou a Regina, dizendo que houve um engano com as fotos, pois algumas de Roberta estavam ali. Depois, saiu. Regina ficou pensativa, enquanto Antônio, discretamente, pegou um papel e o escondeu no bolso do terno. Por outro lado, Marina entrou em um quarto recém-decorado, observando os berços e os brinquedos espalhados. Com um sorriso no rosto, disse que seus filhos seriam muito felizes ali. Um homem de terno entrou no cômodo, e ela pediu que a ajudasse a organizar os brinquedos no lugar. Na delegacia,
o delegado encarou Corina e exigiu que explicasse por que estava com a menina e a deixou na casa de Constanza. Corina, hesitante, confessou que fez aquilo por dinheiro. Revelou que o diretor da ala psiquiátrica roubou a criança e que ela a levou para casa. O delegado, atento, perguntou quem mais estava envolvido. Sem saída, Corina admitiu que 2 mulheres participaram do esquema. Seus nomes eram Fina e Branca. Gonçalo, furioso, voltou-se para Honório, dizendo que já suspeitava disso. O advogado pediu calma, ressaltando que aquelas informações seriam essenciais para provar a inocência de Constanza e garantir sua liberdade. O celular de Gonçalo tocou, e ele saiu para atender. Enquanto isso, Honório pediu ao delegado que o deixasse dar a notícia a Constanza de que ela logo seria libertada. O delegado assentiu. Pouco depois, Gonçalo retornou, trazendo mais revelações. Informou que o corpo de Branca foi encontrado com uma carta de suicídio no bolso. No entanto, a perícia concluiu que ela foi assassinada. Além disso, as digitais de Fina não correspondiam às das vítimas do incêndio na cadeia. Ele olhou para Honório e perguntou se ele sabia o que isso significava. A expressão tensa de Honório demonstrava sua preocupação. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.